Salve, Lênio. Salve. Estava sem internet, voltou agora, senão não ia nem conseguir participar. Ontem aconteceu isso aqui. No último dos 49 do segundo tempo, o juiz deu mais um minuto para a gente e aí a internet voltou. Agora faz 30 segundos que voltou. Oh, que bom. Lênio, vamos começar pelo começo, né, Dri? Exato. Vamos começar pelo marreco de Maringá. O que é isso? Você acredita que ele estava numa festa junina? Que não sei o quê? Tá ficando estranha essa história. Já existe padre de festa junina, né? Pastor, padre de festa junina. Pensei nisso. Agora existe senador de festa junina, né? O ex-juiz de festa junina. Dá nisso, né? Agora... Você vê esse caso, Lênio, como um caso difícil dele se defender? Não, assim, ó... Eu acho que... Sei lá, é meio shakespeariano, assim, né? Pode ser muito barulho por nada. É grave. O modo como ele falou, isso é gravíssimo porque se trata de um ministro supremo. Imagina se eu dissesse à época que o juiz Sérgio Moro vendia habeas corpus, né? Numa piada, ele, por certo, processaria a pessoa. Então, ele, como ministro da Justiça, requisitou inquérito contra um monte de gente também, por menos coisa. Agora, o sistema todo, né, sempre tende a se rearranjar. Né? Primeiro, eu acho que ele pode ser condenado, né? Mas não uma pena assim desse tamanho para dar aquela questão da prisão. Ninguém é preso no Brasil por causa disso, não seria um senador da República, né? Então, por isso que eu digo que os rearranjos institucionais, ele pode ser condenado e essa condenação pode incomodá-lo, como a questão ele ser elegível, porque uma condenação por colegiados pode levar à inelegibilidade. Agora, não à prisão. Então, assim, para resumir a ópera, é grave. Cassação. Não a cassação, até a inelegibilidade para o futuro. Né? Então, não a cassação, né? Porque a perda do mandato seria uma decorrência se a pena for maior de 4 anos, mas me parece que não é muito difícil. Eu estou sendo muito realista. Assim, claro. Muito realista, porque as penas de calúnia ou difamação, elas não são altas, mesmo que tendo uma qualificadora, enfim, ela não chega a 4 anos e não passa de 4 anos. Estou sendo muito realista. Então vai ser uma daquelas assim condenações de 1 ano e pouco, substituído por uma cesta básica ou algo assim, né, que penas até 4 anos tem isso no Brasil, fácil de resolver. Então é isso, né? Eu não me importei muito assim. Com esse caso, achei que a manchete da CNN, até falei na CNN ontem sobre isso, a manchete da CNN que Procuradoria pediu a prisão. Não, a Procuradoria não pediu a prisão do Sérgio Moro. A Procuradoria disse: eu apresento uma denúncia por tal crime, no final eu peço a condenação, como é de praxe,
E se da condenação resultar prisão, blá, blá, blá. Isto é de praxe em todos os pedidos, mas não houve pedido de prisão. Talvez isso até interesse politicamente a ele, Moro. Ele até se beneficia com uma manchete. Dá a impressão que combinaram uma coisa assim, algum setor morista da imprensa combina para dar uma tinta mais grave, para mostrar ele como perseguido. E afinal, e quanto mais toca uma notícia, esse é o tipo da notícia que não é boa para a vítima, que é o Gilmar Mendes, que essa notícia fique repetindo. Dá a impressão que Sérgio Moro adora isso. E se é que ele não está gostando mesmo de tudo isso, né? Cá para nós. Agora, não cabe, nesse pedido, a PGR também fala numa indenização para o ministro Gilmar Mendes. Isso caberia, né? Porque ele está sugerindo que o ministro Gilmar Mendes... Claro, normal. Esse conjunto de coisas são todas verdadeiras e factíveis. A única, para mim, que está para fora de uma praxis, assim, da minha experiência de 230 anos metido nesse negócio, eu sou do tempo da Guerra dos Farrapos aqui ainda, do Rio Grande do Sul, então eu conheço bem isso. Então, a jurisprudência, réu primário, todas essas coisas jamais alcançaria a uma pena desse patamar e tal. Mas a Procuradoria pediu isso, e aí houve essa interpretação que a notícia bombástica mesmo se deu muito mais porque ela não foi, né? No sentido assim, Procuradoria pede prisão. Claro que a pessoa que olha aquilo e diz, opa, pediram a prisão, aí você vai ver dentro que não era bem assim. Mas aí já tinha corrido um mundo. Tinha sido multiplicado esse modo, assim. Então, muita gente hoje, vocês sabem disso, as manchetes hoje são todas medievais, né? Por que medievais? Porque as frases, assim, do medievo são enunciados pelos quais, se você vê o enunciado, você já vê o sentido todo. Então, são enunciados assertóricos, assim. Então, por isso que a gente vai passando nas notícias, no tablet, por exemplo, se lê a manchete, lê a manchete. Alguma manchete até a gente para, mas assim, pede prisão do Sérgio Moro. Opa! A pessoa, ela nem vai olhar lá dentro, já repassa isso para os amigos. Teve um aluno meu que entende de direito, me passou essa notícia, aí eu passei uma carraspana nele de volta. Eu disse assim, querido, você é meu aluno, você não leu esse negócio? Você acha que alguém pode pedir prisão de alguém assim? Tem certeza que não é assim a notícia. Ele falou, professor, tem razão. Ela não pediu a prisão, ela disse que nas circunstâncias ia acontecer mais de 4, claro, mas isso é um pedido padrão, isso é no recorta e cola até, né? Eu tenho essa coisa, né, de aproveitar as decisões e só ir ali, né? Claro, exatamente. Mas é bom a gente esclarecer isso para as pessoas, sim, né? Para que não haja esse mal-entendido e o Sérgio Moro continuar se beneficiando cada vez mais dessa notícia. Porque, evidentemente, se alguém diz assim, pedida a prisão do Rovai, aí quando é uma notória impossibilidade, aí o Rovai vai dizer, olha o que estão fazendo comigo, é uma perseguição. Claro, é o caso do Sérgio Moro, é o caso que eu faria. Olha que injustiça. Mais uma vez o sistema se volta contra, né? Um pouco disso. Então, na prática, sim, isso não vai acontecer, ele vai continuar indo nas festas juninas tranquilamente. Vai, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Já deve estar fazendo o casamento caipira para a próxima, né? Mas assim, acho que ninguém nunca acreditou que ele ia ser preso por causa disso. Mas, assim, claro, evidente. Dá para fazer, os senadores, né, também podem fazer um barulho com isso, pedindo representação no Conselho de Ética, né? Porque
Claro. Não é uma fala para um senador, né? Acusar um ministro da mais alta corte. Mas né? não tenha dúvida que se funcionasse mesmo o Conselho de Ética, né, ele teria sérias dificuldades, porque um senador não tem imunidade para dizer isso, né? E isso já está decidido hoje no Brasil, embora a Constituição diga, né, que os senadores, os deputados são invioláveis, têm imunidade para todos e quaisquer atos, mas isso já foi decidido, por exemplo, que não é qualquer coisa que você possa dizer, porque se nós admitíssemos qualquer coisa, o senador ou o deputado poderia pregar racismo, nós estaríamos dizendo que há uma imunidade contra crimes. Então o Supremo já deixou isso muito claro, e o caso Daniel Silveira é o maior exemplo recente de que a imunidade tem limites, né, claros limites, e esse é o caso em que dizer que o ministro do Supremo, mesmo na blague, mesmo querendo dizer que é uma pilhéria ou algo desse tipo, é uma quebra de decoro e, além de tudo, também o crime, né, e é tão clara essa questão, porque chama atenção uma coisa, né, só para encerrar não quero me espichar nisso, mas chama atenção uma coisa, que pouca gente comentou. Normalmente, no andar de qualquer carruagem, quando acontece um caso desses, se pede um inquérito, esclarecimentos, e aí a pessoa vai e leva 2, 3 meses até esclarecer. Vocês não estranharam a pressa e a rapidez da denúncia, Adri e Renato? Eu tenho uma explicação para isso. Eu estranhei. Técnica. Porque quando os fatos são tão claros e autoexplicáveis, porque algumas coisas são autoexplicáveis, né? Eu não tenho como brigar contra uma imagem, né? Se o centroavante faz o gol com a mão, não precisa fazer o inquérito e autoexplicativo, não precisa ir no VAR, né? Isso o árbitro vê. Então o VAR seria o inquérito, o árbitro dá direto, porque ele viu, o centroavante pegou a bola com a mão e atirou para dentro. Não vale. Caso do Sérgio Moro, a imagem e o modo como está apresentado é tão claro, e como ela não é contestada e provavelmente tenha sido impulsionada nas próprias redes do Moro, e isso fez com que se dispensasse a investigação prévia, o inquérito, algo assim, e se fizesse direto a denúncia. Então, esse é um ponto técnico também importante para os nossos teleouvintes captarem e não estranharem assim. Eu mesmo posso dizer, por experiência, como promotor de justiça, eu já fiz denúncias sem inquérito e em 2, 3 dias. Eu recebia, como era uma coisa escrita, uma carta ou algo, na minha época não tinha esses vídeos e tal, mas quando tinha algo tão claro assim, eu dispensava o inquérito e denunciava direto. Já fiz denúncia, processei gente, o fato aconteceu no domingo e na quarta-feira já havia processo em andamento, igualzinho ao que fez a Lindora agora. Então, também as pessoas não devem estranhar isso e achar que há agora uma conspiração contra o Moro. Mais um ponto importante para nós esclarecermos aqui na fórum. Muito bem. E no vídeo dele, né, ele já faz esse discurso de se vitimizando, né, dizendo que no Brasil agora as pessoas não têm o devido processo legal, como no SE. Olha, não tem nada a ver. Aí é que tá, parece que o Moro não estudou direito. Ele comete uns erros primários, assim, tanto é que ele cometeu os erros que o Supremo anulou os processos dele.
mas não tem nada a ver com devido processo legal. Você ser denunciado, acabei de dizer que eu fiz várias vezes isso e tanta gente faz. O Ministério Público não faria um erro grosseiro desse tipo nas barbas do Supremo Tribunal, seria uma chacota para o mundo fazer um erro primário desses. Então, não existe violação de direito fundamental, não existe violação de devido processo legal. Pode escrever, eu assino embaixo, e ele não poderia dizer isso, não é vítima de nenhuma conspiração. Aí ele já, né? Deixa eu ler aqui um comentário do Jonas. Se não houver condenação, estará liberado para chamar todo mundo de traficante de drogas, assassinos e tudo o que vier à cabeça. Publica-se o vídeo, detona-se a honra da vítima e depois é só dizer que estava brincando em uma festa junina. O Jonas foi brilhante. Cumprimentos, o Jonas 1043. Brilhante, no ponto, curtinho, nada mais precisa ser dito. Bingo. É isso, né? Você pode chamar todo mundo de qualquer coisa, tá? Então, algum tipo de condenação ele pode ter, mas não vai ser preso. É o que eu falei no início. Eu falei no início, né? Eu não tenho dúvida. A minha questão é que isso não vai. Agora, ele perderia a primariedade nesse caso? Total, perderia a primariedade, claro. É um fator relevante para alguém que cometeu tantos crimes, né? Aqui entre nós. É engraçado que ele cai, com tantos rolos que ele já podia ter sido pego, ele cai numa coisa de festa junina, né? Isso não te parece uma ironia? Mas é que ele é meio de uma quadrilha, né? Assim, gosta de quadrilha, eu diria. Vai aí também, fala. Não, festa junina. O cara não gosta de quadrilha em festa junina? Aqui entre nós, quem que brinca? Se brinca de quê em festa junina? Drida Lourenço, siga aí. Tem aqui algumas pessoas perguntando. Aqui, primeiro eu vou agradecer a Lourdes Rodrigues. Eu acredito na ira de Gilmar, inshallah. E tem aqui vários comentários dos nossos membros. André Brum diz, Moro, enfim, no STF. Boa. Essa é boa também. E o Tiago Vaz diz, obrigado, Lênio, por acabar com essa festa do nosso campo. É muito claro que esse processo não dará em nada relevante. Enquanto isso, politicamente, Moro cresce. E tem Tiago também, o nível dos nossos teleouvintes é alto. E os comentários são inteligentes e na mosca, assim, percussientes, das pessoas muito bem informadas. E tem aqui a Maria Vilela e o Malucelli. Ele pergunta aí outras perguntas. Isso não foi oportuno para agora abafar o caso Tacla Duran? Então, já queria entrar nessa... Pois é. O CNJ já pediu os esclarecimentos, porque há uma série de coisas aí que tem que ser apuradas e esclarecidas, né? Porque a primeira coisa que houve é que a primeira coisa que o próprio Moro entrou para dentro de um processo estranhamente, e isso significa muito, porque quando alguém entra num processo como ele entrou, ele está confessando que os processos anteriores ele já era suspeito. A gente chamaria isso assim de um efeito para o passado, de uma confissão feita agora no presente. Segundo, quando foi feita essa correição parcial é quando um advogado de uma parte diz que a decisão de um juiz
foi formalmente errada, não poderia ter sido feita por uma questão de, por exemplo, no caso, não poderia mais decidir porque o Supremo teria puxado para si. Bom, ok, vamos supor que a pessoa tivesse razão nessa correição. Mesmo assim, jamais poderia se decretar a prisão de alguém dentro de uma correição parcial. Segundo, ao dizer que estava dando razão na correição e, portanto, anulando os atos do juiz, nunca uma anulação gera uma proposição. Isto é, quando se suspende uma suspensão, não significa que se reaviva. Uma prisão é uma coisa muito séria, que só pode ser decretada explicitamente com motivações. Nunca no mundo poderia se dizer que uma decisão como essa, que dada pelo Malucelli, teria o condão, né, de fazer reavivar uma prisão que existia um tempo atrás, que foi revogada pelo juiz. Então, seria uma negação da negação que viraria uma afirmação. Nunca isso. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que quando essa notícia do próprio TRF, que a culpa parece ser do estagiário, parece que o estagiário vai se lascar nessa história aí, porque ou assessoria de imprensa. Quando essa notícia se espalhou pelo Brasil, e logo a gente notou que aí estava errado, o próprio Malucelli esclarece dizendo, olha, eu não decretei a prisão. Claro que não tinha decretado. Agora, a notícia do tribunal, do modo como isso circulou, quer dizer que hoje o desembargador Malucelli não viu a notícia do próprio tribunal, que ficou um dia no ar, quase. Será que ele não viu aquilo e disse, olha, rapaziada, tem um problema? Só quando reclamaram é que voltou atrás. Bom, terceiro ponto, padrinho, meio sogro, aí o Moro é sócio, e é uma confusão de coisas, tudo isso, a soma disso dá uma tempestade perfeita, né? Então, o CNJ tem trabalho aí pela frente para esclarecer isso, mas com certeza, me parece que daqui para frente, tudo que diz respeito a esse processo, esse desembargador não vai mais decidir nada, né? Fica muito, né? Olha, tem uma pergunta da Rita. Professor Lênin, o que está acontecendo com os juízes do Paraná? Esta semana disseram que lá teriam um nível cultural maior que Norte e Nordeste. De onde tirou esse dado? Deixa eu fazer uma brincadeira aqui que eu fiz um tempo atrás, e quando eu fui dar uma palestra no Nordeste e fiz uma brincadeira e fui muito aplaudido, porque eu acho que o meu tirocínio foi certo. Lembro durante a eleição em que foi infeliz a frase, mas eu aproveitei e fiz a gozação. A nossa ministra hoje do Desenvolvimento, a senadora do Mato Grosso, candidata a presidente, pô. Tebet. Planejamento. Planejamento. Lembra que ela foi a São Paulo? Lembro que ela foi a São Paulo e numa dessas reuniões ela disse que ela queria que o Nordeste fosse que nem o Sul. Lembram disso? E aí, quando eu fiz a abertura da palestra no Nordeste, eu disse, olha, uma senadora acabou de dizer que gostaria que o Nordeste fosse igual ao Sul.
Aí eu perguntei, mas o que é que vocês fizeram de errado para pagar esse preço? Quem disse que ser do Sul é bom? Então, brincando um pouco com isso, poxa, quem disse isso, esse desembargador, está se primeiro achando, está se vendendo por um valor de face, né? Que se dá um bom negócio comprar a mercadoria pelo que acha que vale, né? Achar que Paraná ou Rio Grande do Sul, vou enfiar o Rio Grande do Sul junto, tem um nível cultural maior que quem do Nordeste? Aonde? Qual o parâmetro? E vamos comparar figuras da literatura, vamos comparar figuras históricas, etc., do Nordeste brasileiro com o Sul e as pataquadas que foram feitas, os golpes saíram da onde, né? Poxa, eu acho que nesse sentido o Nordeste ainda está com vantagem. Na verdade, tudo isso é uma grande bobagem, dizer que existem regiões, etc., mais aculturadas ou não, tudo isso é uma grande bobagem. Mas se nós fôssemos entrar nos detalhes, eu tenho certeza que teríamos sérias dificuldades para comprovar essa afirmação do desembargador, que no fundo, evidentemente, isso aqui corre muito, Dri, Renato. Eu moro no Rio Grande do Sul, e em qualquer rodinha que você entra nos almoços de domingo, quando entra aquele tio do Zap que aparece, sempre ele vai dizer: esse Brasil vai mal porque nós do Sul trabalhamos e os nordestinos gastam e folgam, né? Aquele sujeito tem que ser tirado pela orelha para fora da reunião e dizer assim: cara, não enche o saco, você está expulso da festa. Mas aparece isso, se criou, lembra Caxias esses dias, do que aquele vereador fez aquelas declarações sobre a Bahia? Isso aqui é muito comum. Há que se lutar, quando a gente faz lutas antidiscriminatórias, nós temos que fazer lutas não só antirracistas, etc., antidiscriminatórias também, regionais agora, porque a gente vê essas coisas se repetirem seguidamente. Olha, eu queria te perguntar, Lênin, sobre a nomeação aí do ministro do Supremo. Sei que você é um dos nomes aí cotados, né? Mas como você está vendo esse processo? Você acha que ele que o Lula vai esticar isso daí, abrir conversações, ou que, pelo que você está percebendo, vai ser uma decisão mais solitária mesmo? Eu acho que vai ser uma decisão mais solitária, mas ele vai esperar mais um pouco, né? Ele tem a convicção, penso, ele tem a convicção dele, mas está deixando cozinhar o galo, né? Está deixando cozinhar para saber também. Não sei se isso é bom, mas essas coisas acontecem, né, da política, e que tem essas questões que se fala sobre os impedimentos, né? Como é que o ministro novo julgaria determinadas ações. Esse conjunto de questões pode, digamos, fazer com que o presidente cozinhe o galo um pouco durante um certo tempo, e há quem diga, que eu acho improvável, mas há quem diga que ele seguraria isso para que em outubro ele fizesse 2 indicações rápidas ao mesmo tempo e submetesse as 2 ao Senado juntas, né? Mas eu não acredito que o presidente... Seria ruim, porque o Supremo ficaria com um ministro a menos durante alguns meses. Em algumas decisões, poderia o governo, considerando que o novo ministro votasse, digamos, com uma certa linha do governo, então você estaria admitindo que poderia ficar sem um voto. E tem grandes questões a serem julgadas no Supremo, não é verdade? Você pode falar algumas aí, Lênin, para a gente?
Mas tem muita coisa de altos valores, né? Tem questões de impostos, tem os embargos daquela grande questão da coisa julgada que deu essa discussão há pouco tempo. Existe essa ação sobre a nomeação dos ex-dirigentes partidários, se podem ou não, quarentena, essas coisas todas. Existem muitas e muitas ações, e as questões do cotidiano, né? Porque às vezes, como o parlamento vai muito ao Supremo Tribunal e sempre se sorteia um relator, você, quando se um deputado da oposição hoje vai ao Supremo Tribunal com uma ação, ele vai distribuir, a distribuição será um sorteio entre 10 ministros, e não entre 11. Então, o governo, nesse caso, dentro das circunstâncias, estaria com 10avos, mais ou menos ali, a menos de chance de cair, digamos, com um ministro com formação garantidora. Vamos supor que o ministro que seja indicado pelo Lula tem uma formação garantista, uma formação humanista, constitucional, preocupada com as grandes questões, e isso faria com que a gente tivesse uma previsibilidade do voto, né? Então, porque a gente conhecendo os ministros e as posições, a gente sabe mais ou menos como cada ministro vota nas grandes questões que estão aí. Então, a gente já saberia hoje, dentro do leque de escolhas que o presidente tem, a gente poderia dizer como seria o voto dele. E aí você estaria abrindo mão de uma parcela do poder do Supremo. Não sei se seria bom. Agora, política é uma arte, né, também. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um dia hoje bastante punk, e a minha Rosane, minha mulher, está me instando a sair, porque eu tenho um compromisso com ela para almoçar no japonês, porque as duas eu terei que estar de volta, porque eu faço um programa aqui no Rio Grande do Sul, hoje, num site da democracia aqui, da RDL, e logo na seguida eu gravo um podcast, e logo em seguida eu vou à fisioterapia, e depois, logo em seguida, eu tenho aula no doutorado. Quer dizer... Você está com o dia cheio. É melhor. E você não vai tirar uma sonequinha em nenhum momento? Não, hoje é impossível, não dá. Vai lá. Valeu, Lênio, tudo de bom. Valeu. Um beijo, obrigada.